Oi, pessoal. Continuando o trabalho do Rafael Machado Saldanha, aqui, professor Valdson, apresentando a continuação do debate sobre o texto do Rafael Machado Saldanha sobre a MPB, na disciplina Prática de Ensino em História 4. Então, como eu dizia no vídeo anterior, o debate sobre a MPB, nós vamos desenvolvê-la com base na compreensão da própria história da cultura brasileira, dos conceitos políticos de sociedade de classe, por exemplo, porque é o que eu sempre coloco para vocês, a necessidade de estudar a sociedade, a cultura brasileira a partir do materialismo histórico dialético. Pois bem, e aqui o autor nos apresenta alguns dados que levam a gente a pensar o seguinte, né? Que a MPB tem que ser pensada como parte do projeto do modernismo, aquele movimento literário lá de 22, que começa com Mário de Andrade e aí tem na literatura as três gerações. Nessa questão das três gerações, a gente vai ingressar na literatura e observar que na literatura tem a grande pujança, a grande expressividade dos seus intelectuais, dos seus autores, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e tantos outros, que vão orientar essa discussão sobre a identidade brasileira, a identidade nacional, e consequentemente, essa discussão que atravessa todo o século, o final do 19 e o 20. Então, se a gente observar a questão do indianismo em José de Alencar, é parte do elemento da discussão da construção da identidade brasileira, né? Uma nação nova que está surgindo, mas uma nação escravista. Aí o sujeito vai lá e produz uma literatura indianista, né? Como forma de dar uma volta no problema da escravidão e, ao mesmo tempo, exaltar esse elemento nacional que é o morto, né? Que é o indígena que estava sendo destruído. E aí vem lá o Martim e a Iracema, etc. A partir daí, nós temos vários movimentos literários e também movimentos artísticos, estéticos diversos que vão chegar na música. É nesse sentido que a gente tem que pensar a apropriação do jazz a bossa nova, né, se apropriando do jazz e do samba, produzindo o novo, que é a bossa nova, e também nós temos que pensar a produção do rótulo MPB, o que ele vai englobar. Porque, como o texto coloca aqui, as provocações do Lobão, né? Tudo que se produz no Brasil contemporaneamente é música popular brasileira. Porque ele é brasileiro, ele é um músico popular, não é erudito. Ele faz uma provocação, logicamente que não é isso, né? Se for assim, nós vamos colocar que a MC Pipoquinha é uma cantora de música popular brasileira, porque ela é brasileira. Mas a discussão que o autor nos mostra aqui é que a música popular brasileira é um conjunto de discussões sobre bom gosto, do que é adequado, do que se considera refinado. E essa questão do refinamento vem da própria compreensão do que somos nós e do que são os outros. Então, na história da cultura brasileira, desde o século XIX, a gente observa os produtores culturais brancos preocupados com os outros. Então, na época do Alencar produzindo indianismo, ele está preocupado com os ingleses, os europeus. E aí, nessa época aqui da Bossa Nova e depois da MPB, nós temos também preocupações estéticas em acompanhar o que seria o considerado adequado, o que seria o considerado civilizado. Então, esses conceitos de moderno, modernidade, civilizado, eles são muito influentes e muito importantes para pensar os movimentos culturais, que podem ser considerados parte oficial ou não da cultura brasileira. Aí é que a gente vai inserir o caráter, vamos dizer assim, eterno da bossa nova e também o caráter eterno, né, duradouro da MPB. Do que se considera MPB, que a gente sempre vai lembrar desses nomes que eu mencionei no vídeo 1, que são Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, principalmente esses cantores da faixa dos 80 anos ou que já faleceram, como a Gal Costa. Então, por que isso, né? Que eles vão evocar determinados valores que são considerados adequados, caros, né, queridos para a identidade nacional. E esse é um processo histórico. Então, essa questão do gosto, né, eu gosto de sertanejo, por exemplo.
A juventude vai dizer que gosta de sertanejo, determinadas duplas, né, que tocam na internet, no rádio, né? Mas assim, como é que se produz o gosto? É justamente como George Colley fala, né, em O que é Arte, um livro pequeno se não me engano, é da Brasiliense, que tem para download na internet. Se você não frequenta, você não vai entender. A mesma coisa a nossa relação com a ópera, com a música erudita. Se a gente nunca ouviu, se a gente não aprecia Madame Butterfly, né, com detalhe, várias vezes a gente não vai se sensibilizar com a obra. É a mesma relação que a gente vai ter com a música considerada erudita, né, que não diz muita coisa para o trabalhador com pouca formação escolar. Como é, por exemplo, a gente ouvir Gilberto Gil, por exemplo, cantando Drão, ou, por exemplo, você ouvir Operário em Construção, do Chico Buarque. Então, tem várias produções que não fazem sentido para o trabalhador de baixa formação escolar. E, muitas vezes, o trabalhador também com alguma formação escolar considerada superior, acima da média, também não tem essa vivência com o que se considera a alta cultura, né? Sem nenhum preconceito. E justamente são essas questões que a escola, especialmente a escola pública, precisa equacionar. O professor precisa fazer essa reflexão ao discutir a história do Brasil contemporâneo, né? Então, a história do Brasil pós-Segunda Guerra é muito próxima desse nosso aluno adolescente. Nós precisamos inserir debates cada vez mais, utilizando do materialismo histórico dialético, o presente e o passado. Então, eu falar de século XIX, falar de indianismo, de produção da identidade lá no Brasil Império, é muito atual, dependendo do enfoque que eu for dar. Porque ao falar de música popular brasileira, eu vou discutir a identidade nacional. E aí eu vou dizer o que interessa para essa identidade nacional e quem se apropria desse debate da identidade nacional. Porque o autor aqui mostra que, a partir do momento em que começa a ditadura militar no Brasil, em 64, a partir do momento que começa essa ditadura, muitos desses produtores culturais da MPB acabam saindo do Brasil. Então, não era interessante para esses militares determinada produção cultural crítica. Aí, nesse sentido, fica muito parecido, o rótulo MPB está muito associado com uma crítica à sociedade, está muito associado com o protesto às coisas como estavam estabelecidas. Daí, muita gente não conseguir apreciar a música considerada MPB por ser considerada uma música, entre aspas, de comunista. Hoje, considerada uma música de esquerdista, entre aspas, entre outras questões. Mas é uma música de crítica social. Grande parte da produção de alguns autores, né, tem crítica social. Mas não é só isso. Então, nós temos que ver as questões estéticas, mas as questões políticas que orientam a construção do rótulo MPB ao longo do século XX e quem se apropriou dele, né? E como que isso chega ao século XXI. Porque o autor coloca que todo movimento estético ele tem um começo, meio, fim, né? Então, a gente pode considerar que o movimento da Bossa Nova se encerra quando? Então, é justamente a partir do momento, da MPB se encerra quando? Quando é que surge essa MPB? Quando é que termina? A gente tem que colocar um ponto final na Bossa Nova para poder dizer quando surge a MPB e quando termina. Então, a partir do momento que a gente tem a emergência de determinados cantores, determinados grupos que se observa uma cesura, uma cisão, uma divisão, como, por exemplo, você não pode colocar Engenheiros do Havaí, nem Los Hermanos, nem Paralamas do Sucesso no rótulo MPB. A gente vai colocá-lo no rótulo rock, porque a gente observa uma cesura, uma divisão quanto ao estilo, né? Quanto às temáticas. Mas também nós observamos, dentro do próprio movimento, uma exaustão de alguns debates.
E aí essa fluidez de debates, né, esse esmaecimento de um mote que tocava o movimento, indica o fim, o desaparecimento de um movimento. E isso é normal, isso é natural dentro dos movimentos estéticos. E aí nós podemos continuar no vídeo seguinte para finalizar esse texto que vai ensejar vários debates, ok? Muito obrigado.